CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBN Campinas, 11h34 deste dia 29 de setembro de 2022. Obrigado pela companhia, para você que está nos ouvindo em qualquer uma das nossas plataformas. Tivemos Série A do Campeonato Brasileiro meio de semana, rodada completa. O Corinthians venceu, voltou para o G4. O Tricolor tá lá na Argentina, hein? Jogou no domingo. O Santos vai manter Orlando Ribeiro até o fim do Brasileiro. E o Palmeiras, Palmeiras, venceu mais uma. Roberto Lioi. O Palmeiras conquistou mais uma vitória importante na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O Verde venceu o Atlético Mineiro por 1-0 no Mineirão e chegou aos 60 pontos na liderança da competição. O agora segundo colocado é o Fluminense, que está 9 pontos atrás. O gol da vitória foi de Murilo, em um Palmeiras que estava repleto de desfalques em BH, inclusive do técnico Abel Ferreira suspenso. O próximo jogo do Palmeiras será segunda-feira contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Na Neoquímica Arena, o Corinthians voltou a vencer no Brasileirão após 3 jogos ao derrotar o Atlético Goianiense por 2-1. Roger Guedes e Yuri Alberto no final do jogo marcaram para o Corinthians, que voltou ao G4 do Brasileirão. Ocupa agora a 4ª posição com 47 pontos. Apesar da vitória, o técnico Vitor Pereira não gostou tanto da atuação do Corinthians. Não fizemos um jogo que eu sinceramente perspectivava um jogo mais forte. Criamos situações de gol, mas eles também nos criaram mais do que o que deviam. O São Paulo já está em Córdoba, na Argentina, para a decisão da Copa Sul-Americana sábado contra o Independiente Del Valle. Após 10 anos da conquista do mesmo título como jogador, Rogério Ceni quer repetir a dose como treinador. Mas eu vejo como uma grande oportunidade de tentar trazer o São Paulo campeão novamente. Acho que essa é... Vejo todo mundo tranquilo, vejo bem, confiante. O Santos, que venceu o Atlético Paranaense na terça-feira, teve 2 notícias ruins no departamento médico. O zagueiro Maicon teve constatada uma nova lesão na coxa direita e vai perder os próximos jogos do Santos. Já Camacho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e terá evolução acompanhada diariamente pelos médicos do Santos. Diretoria resolve manter Orlando Ribeiro como interino até o final do ano. De São Paulo, Roberto Lioi. 11h36 minutinhos, sem perder muito tempo. Vamos falar da Ponte Preta, que ontem foi goleada em casa pelo líder, já com acesso garantido e praticamente campeão da Série B, o Cruzeiro. Meu caro Júlio Nascimento, bom dia. Exatamente, Cabela, bom dia pra você. A Ponte Preta até abriu o placar, mas sofreu uma grande virada e o técnico Hélio dos Anjos manteve o discurso de acesso depois do jogo. Diz que enquanto ele estiver lá, a Ponte vai acreditar nos resultados, mas é uma situação muito delicada para a Macaca de tentar conseguir uma vaga nos 4 primeiros colocados. Por outro lado, o Cruzeiro, como você disse, praticamente garante não só o acesso, que esse matematicamente está confirmado, mas também o título da Série B do Campeonato Brasileiro, tanto que a equipe do Cruzeiro teve a torcida gritando é campeão no estádio, né? Então o Cruzeiro cada vez mais próximo desse objetivo e o técnico Hélio dos Anjos explicou os motivos dessa derrota na Macaca. Olha, nós sempre estivemos com os pés no chão. Sempre estivemos. Se hoje a gente está aqui lamentando, eu estou lamentando pelo placar, mas eu não posso lamentar pelas ações do meu time. Eu não estou aqui para individualizar erros, você entende? Eu acho que quando o seu time perde, seu treinador é o principal responsável. Então a responsabilidade primeiro é minha, né? Nós fizemos um primeiro tempo brilhante. No primeiro tempo, nas condições normais nós tratamos qualquer adversário aqui dentro do Moisés. Então o que eu lamento, o que dói é o placar. O placar dói, mas o jogo em si, eu não tenho nada a reclamar dos meus jogadores e a responsabilidade é minha. Quem errou foi colocado por mim lá dentro. E é um momento que eu particularmente, sim, eu crio sonhos, sim. Eu vou falar mais uma vez, eu não venho para Ponte Preta para não pensar grande. Foi eu que criei, sim, esse sonho de buscar, de estar chegando, de vamos em cima. Nós temos a oportunidade de chegar, o sonho. Tudo que eu trabalhei nos últimos dias aqui na Ponte Preta foi, sim, em busca de chegar entre os 4. Mas eu valorizo muito o que o meu grupo fez até agora. Valorizo muito esse grupo por tudo que eles estão fazendo. E nós estamos caminhando, você entende, de passos longos, nós estamos caminhando de cabeça erguida
E não vai ser um resultado como esse que vai quebrar aquilo que nós já temos aqui de muito forte, que é um grupo bastante coeso. Tá, então, Cabelo, a palavra do Hélio dos Anjos diz que a Ponte não vai mudar a maneira de jogar, maneira agressiva, tanto que esse foi o motivo que o Cruzeiro encontrou espaço para ter marcado a quantidade de gols que marcou no jogo de ontem e manteve aí esse discurso, né? Enquanto ele estiver na Ponte, sempre objetivos ambiciosos dentro do campeonato, meu caro. Pois é, essa forma ofensiva de jogar, a maneira forte de marcar no meio-campo, eu acho que foi o grande quê do jogo de ontem, e como o Cruzeiro encontrou esses espaços na segunda etapa. O Hélio dos Anjos não quis individualizar, ele deixa muito claro no início que chama a responsabilidade para ele e tal, mas o Nicolas, ele tem uma falha gigante no segundo gol da equipe do Cruzeiro, e a saída do Fecim e do Amaral ali pelo meio fez muita falta para a Macaca na segunda etapa, hein, Carlão? Bom dia. Bom dia, Cabela. Bom dia, ouvintes ligados no CBN Esportes, primeira edição. Eu concordo com a sua análise, concordo também com a entrevista do professor Hélio dos Anjos. Eu acho que o placar foi um placar doído, não a vitória do Cruzeiro, né? Uma vitória justíssima. Agora, 4-1 eu acho que ficou demais. Não era para tanto também. A Ponte não apresentou um futebol tão ruim para perder por 4-1, né? Um placar que fica aí colocado como uma goleada, né? Mas as falhas individuais foram cruciais, as ausências, né? O time da Ponte é um time muito qualificado, muito não, mas é um time qualificado, um time que construiu uma ótima campanha de recuperação, mas com aquela base, né? Quando você pede um cara como o Amaral, que dá sustentação ali no meio-campo, e o Fecim, que pelos lados tem se tornado uma arma super importante, são perdas sensíveis, né? Até porque as peças de reposição, elas não estão à altura. Aliás, o banco da Ponte não está à altura do time titular. Talvez o único ali, ainda que fora de forma ou fora de ritmo, é o Ribamar para o Luca. As demais posições são todas inferiores em relação aos titulares, os outros jogadores. Então a Ponte sentiu muito. Tudo isso eu acho que se reflete no resultado, né? 2 jogadores importantes deixaram a equipe, as falhas individuais do Nicolas e do Fraga, né? No outro gol do Rafa Silva ou do Guilherme, não sei, mas houve também uma falha individual. Então acho que esses fatores contribuíram para o resultado. E até a forma da Ponte jogar, né? Não sei se é virtude ou se é defeito, mas em alguns momentos você precisa recuar um pouquinho mais, abaixar as suas linhas, retrancar um pouquinho, como diz o velho português do futebol, né? Não é pecado você jogar defensivamente, mas a Ponte, até pela ousadia, pelo nível de confiança em que ela se encontra, ela quis encarar o Cruzeiro. E aí ficou complicado, o Cruzeiro se impôs, aproveitou os espaços, aproveitou as falhas individuais e construiu um placar elástico. Mais uma vez, uma vitória justa do Cruzeiro, virtual campeão da Série B, porém eu também acho que o resultado foi elástico. O Cruzeiro não jogou para vencer a Ponte ou golear a Ponte por 4-1. E a Ponte Preta não tem muito tempo de ficar lamentando a derrota ontem, não, porque já segunda-feira tem jogo já, né, Julio? Exatamente, jogo em São Luís do Maranhão contra o Sampaio Corrêa, sem o Elvis, né, Cabelo? Será um dos desfalques aí importantes da Ponte, e tem expectativa pela volta do Matheus Silva, né, já que defensivamente não foi uma boa partida da Ponte, estava desfalcado aí do seu titular, Matheus Silva. Então fica a expectativa pela volta desse jogador, até para corrigir esses problemas defensivos que a Ponte apresentou no jogo de ontem. Mas rapidamente, Carlão, o Guilherme não comprometeu, não comprometeu? Eu não vi que o Guilherme tenha comprometido. Não comprometeu. A falha crucial, o ponto de partida para esse placar elástico, ele começa a partir da falha do Nicolas, né? Ali sim foi uma falha crucial, uma falha que comprometeu. Um jogador como o Nicolas, tudo bem, ele não é defensivo, mas ele não pode perder o lance como ele perdeu para o Bidu. A bola completamente dominada, ele inteiro no lance, ele perdeu. E ali inicia a construção do segundo gol do Cruzeiro. E a partir de então, o Cruzeiro dominou, a Ponte se desorganizou, se abateu demais, se expôs muito, né? E o Cruzeiro aproveitou para construir um placar elástico. Falha foi só do Nicolas, porém uma falha que foi o estopim, né, de um placar elástico. Eu acho que o placar foi doído demais. A Ponte não jogou tão mal assim para perder de 4. Muito menos o Cruzeiro jogou muito bem para vencer
por 4-1. Eu acho que a vitória, sim, foi justa. O Cruzeiro é superior à Ponte Preta. Isso é inegável. A campanha mostra isso. Agora, 4-1 também eu acho que foi um placar um pouco injusto, assim, a diferença. Não vi tanta diferença assim entre Ponte Preta e Cruzeiro, mas o Cruzeiro aproveitou os espaços e conseguiu o resultado. 11h44, intervalo, a gente volta já. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. O Brasil não teve dificuldades para derrotar a Colômbia por 3-0 com parciais de 25-14, 25-12, 25-20. Ontem em Arnhem, na Holanda, pela terceira rodada da fase de classificação aí do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Foi a melhor atuação da equipe verde e amarela. A seleção segue invicta no Mundial. Os dois adversários mais difíceis do Brasil, nesta primeira fase, pelo Grupo D, ficaram para o final. A equipe do técnico José Roberto Guimarães enfrenta o Japão amanhã e às 9h15, horário de Brasília, e a China no sábado também às 9 da manhã. Amanhã também tem vôlei Renata no ginásio do Taquaral, às 8h30 da noite contra Suzano. Uma vitória coloca a equipe de Campinas na final do Campeonato Paulista masculino. E tem transmissão aqui na CBN Campinas, pelo youtube.com/esporte CBN Campinas e também nos 99,1 FM após o jogo entre CSA e Guarani. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. De volta aqui na primeira edição do CBN Esportes, agora para falar do Guarani, que joga amanhã contra o CSA lá nas Alagoas. Meu caro Júlio Nascimento, tem a volta do Giovanni Augusto, rapaz, mas a volta pendurada, hein? É,